Olá, amigos, tudo bem, irmãos? Vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Estudo este, que nós estamos realizando, um estudo minucioso, onde nós viemos, a conhecer Deus. Talvez você fale assim: eu conheço Deus. E eu provo para você que você não conhece Deus. E eu venho junto com você nesse momento convidar você para esse estudo. É um estudo minucioso onde nós estamos aqui estudando livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. É assim que a gente aprende a conhecer Deus. E eu convido você, pegue sua Bíblia, se você tiver uma aí ao seu alcance, e vamos acompanhar essa leitura para ver o que Deus está falando conosco através dessa palavra, que nos diz assim: disseram a Joabe: eis que o rei chora e se entristece por Absalão. Quem está acompanhando essa história sabe que por que o rei está chorando por Absalão. Aqui o Absalão foi morto. Não vou entrar em muitos detalhes, porque quem está acompanhando a história está sabendo, do que nós estamos conversando aqui. Se você não vem acompanhando esse canal, eu convido você a conhecer, os outros vídeos anteriores, para que você venha, a ter conhecimento do que nós estamos falando. É uma história muito, muito, muito bonita, passa muitas, passa muitas instruções de vivência para nós. A Bíblia é um livro recheado, de tesouros escondidos, vamos dizer assim, que está nos alertando o tempo todo. É como se tivesse uma lâmpada assim, chamando a atenção nossa a todo momento. Então, quando você lê a Bíblia para analisar cada versículo, cada livro, cada capítulo, o que Deus está passando, por que Deus falou isso, por que aconteceu isso, qual o significado disso. Então a Bíblia tem tudo isso. Nós não podemos pegar uma leitura aqui, eu posso pegar uma leitura aqui aleatória e ler e tacar e querer interpretar aquela leitura fazendo referência a outras, a outros livros que às vezes não tem nada a ver. Porque o diabo, ele é assim, Ele convence você que você está certo de algo que você está errado, mas ele convence você que você está certo porque ele pega, Ele pega uma parte lá em Mateus, pega uma parte em Samuel, pega uma parte em Marcos, pega uma parte lá em Daniel. Então, o diabo, ele faz a junção, de algo que pode, levar ao intuito a uma credibilidade, passar uma credibilidade para você achando que está certo, o que está acontecendo, e você vai ficar no erro. E não é assim que a gente estuda a Bíblia. A gente estuda a Bíblia acompanhando. Por isso que tem o primeiro livro e o último livro. Tá bom assim? E é assim que nós estamos estudando. E nós estamos, então, por que Davi, Davi, ele se entristeceu muito e ele chorou pelo filho dele, Absalão, que foi morto. E vamos continuar a história. E a vitória naquele dia se tornou em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei se entristece por causa de seu filho. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como furtivamente vão os homens envergonhados por terem que fugir da batalha. E o rei cobriu seu rosto, e o rei clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa onde estava o rei e disse: hoje desonraste todos os teus servos, que hoje salvaram tua vida, e a vida de teus filhos e filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. Porque tu amas teus inimigos e odeias os que te amam, porque hoje tu mostras
que para ti não existe nem chefes, nem servos. Hoje eu compreendo que se Abisalão vivesse e todos nós hoje estivéssemos mortos, isso te agradaria. Aqui vamos parar. Olha que versículo é importante, esse versículo. Joabe entra aonde estava o rei e fala para o rei: você está entristecido? Você era para estar alegre, porque Abisalão queria a tua vida. Esses homens, quantos homens não foram mortos para salvar a tua vida? E você hoje está triste porque Abisalão morreu? Olhando para esse lado, a gente vai perceber, por isso que eu falo, é muito importante ler a Bíblia. Olhando para esse lado, você vai perceber que Abisalão tinha razão. Porque Davi estava chorando por um inimigo dele. O inimigo número 1 que queria a vida dele. E muitos dos servos de Davi morreram na batalha para salvar a vida de Davi. E aqui Davi está chorando pelo seu filho. Mas nós lembramos que a Bíblia diz que nós devemos, orar, chorar com os que choram. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Aqui Davi, ele tinha uma obediência para com Deus, coisa que Joabe, por isso que a gente não deve julgar o julgamento de Joabe aqui, a fala de Joabe aqui para com Davi. Se você for olhar com os olhos mais espirituais, você vai achar, não, Joabe tem razão, porque quantos servos de Davi não foram mortos por estar na frente da batalha para salvar Davi. Davi estava em choro. A gente observa que Davi, ele tinha que Abisalão era filho dele. Não importava o que Abisalão fez. Davi jamais iria matar Abisalão. Davi tinha esse conhecimento. Qual pai, que a gente vê, o que eu ia falar, qual pai que mata o filho, mas infelizmente hoje em dia, a gente vê muitos pais que matam o filho. Mas no sentido, qual pai que mata o filho? Um pai que tem amor a Deus, que tem temor a Deus, que está matando o seu filho hoje? Não existe. Então aqui a gente tem que analisar os dois lados. Davi, ele chorou porque ele tinha sentimento de pai para Abisalão. Apesar que Abisalão era um filho rebelde, mas Abisalão foi mal instruído. Foi um homem que infelizmente, ele tinha em volta dele homens corruptos, homens ruins, inimigos de Davi, em volta de Abisalão. Abisalão estava em volta de inimigos. E vamos continuar. Levanta-te, pois, sai e fala algo ao coração do teu servo, porque se não saíres, eu juro pelo Senhor, que nem um só homem ficará contigo esta noite. E isso será pior para ti do que todo o mal que atingiu desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se sentou à porta, e avisaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. E todo o povo veio diante do rei, mas os filhos de Israel haviam fugido, cada um para sua tenda. E todo o povo disputava entre si, em todas as tribos de Israel, dizendo: o rei nos salvou das mãos dos nossos inimigos, e nos salvou das mãos dos filisteus, e agora fugiu de sua terra por causa de Abisalão. E Abisalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, pois, por que hesitais em fazer voltar o rei? Então o rei Davi mandou a Zadok e Abitar,
sacerdotes, para dizer: falai aos anciões de Judá e dizei: por que quereis ser os últimos do que se refere à volta do rei para sua casa, quando as palavras de todo Israel já chegaram ao rei em sua casa? Vós sois meus irmãos, vós sois meus ossos, minha carne, por que, pois, deveis ser os últimos no retorno do rei? E dize a Amasa: tu és meu osso e minha carne, assim me faça Deus, e mais ainda, se não fores chefe do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. E ele moveu o coração de todos os homens de Judá como um só homem, e enviaram ao rei e disse: volta com todos os teus servos. E o rei voltou e chegou até o Jordão, e os homens de Judá vieram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo atravessar o Jordão. Então Simei, o filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. Com ele estava 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, o servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, e atravessaram o Jordão diante do rei. Atravessaram o val para trazer a casa do rei, para fazer o que ele desejasse. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando este ia atravessar o Jordão, e disse ao rei: meu senhor, não imputes isso como crime, e não te lembres do que agiu mal teu servo naquele dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, e o rei não conserve isso no coração, porque teu servo sabe que eu pequei. E agora eu, primeiro de toda a casa de José, vou descer ao encontro do rei meu senhor. Então falou Abisai, filho de Zeruia, e disse: realmente Simei não morrerá por ter insultado o ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me desampareis? Hoje pode alguém morrer em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? E o rei disse a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, o filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Ele não cuidara dos pés, nem fizera barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que se voltou em paz. Quando ele veio a Jerusalém para o encontro com o rei, e o rei lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Então respondeu: meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo disse: sela um jumento para mim, para que eu monte nele e vá com o rei, porque teu servo é coxo. Mas ele caluniou teu servo ao rei, meu senhor. Todavia tu, meu senhor, ó rei, és como um anjo de Deus, faze como te agradar. Porque toda a casa de meu pai merecia a morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. De que direito ainda eu preciso? E que mais tenho eu a pleitear ao rei? E o rei lhe disse: por que falas ainda de teus negócios? Eu já disse que tu, Ziba, reparte os campos. Mas Mefibosete disse ao rei: que ele tome tudo, desde que o rei meu senhor voltou saudável à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era muito velho, ele tinha a idade de 80 anos. Então proveu o rei de víveres, enquanto este se demorava de Manaim, pois era homem muito rico. E o rei disse a Barzilai: passa tu comigo e eu cuidarei de ti em Jerusalém, em minha companhia. Mas Barzilai disse ao rei: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Estou agora com 80 anos, poderei
eu distinguir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será teu servo uma carga para o rei, meu senhor? Então o teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão, porque me darias, o rei, tal recompensa? Permita a teu servo que eu volte, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que lhe for do teu agrado. E o rei disse: Quimã, passe comigo, e eu lhe farei o que te agradar. E tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Todo o povo atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. E o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e este voltou para o seu lugar. E o rei passou a Gilgal, a Quimã foi com ele. E todo o povo de Judá acompanhou o rei e também a metade de todo Israel. Mas eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei. E lhe disseram: Por que nossos irmãos te furtaram? Os homens de Judá e fizeram passar o Jordão, o rei e sua família e todos os seus homens com ele? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente, e porque isto vos aborrece? Porventura temos comido à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, e nós temos mais em Davi do que vós. Por que, pois, nos desprezastes? Não foi a nossa palavra primeira para tornar a trazer o nosso rei? Mas a palavra dos homens de Judá foi mais obstinada do que a palavra dos homens de Israel. Aqui a gente observa que já tem uma ruptura entre Israel, né, e Judá. Então aqui já estava o próprio, porque Israel era só uma descendência, era só um povo. Mas por causa da ganância desse povo, que alguns entre eles se rebelaram contra a palavra de Deus, então eles se repartiram. Aí ficou, por isso que ficou Judá e Israel, por causa do estranhamento entre o próprio povo de Israel. Isso aconteceu, a gente observa que esse estranhamento aconteceu desde a época, né, que o próprio Moisés estava, né, tirando o povo lá do Egito, estava no deserto ainda, já existia, né, essa divergência, né, religiosa, essa divergência entre esses homens. E nós observamos aqui que Israel era um povo muito, a Bíblia fala que como a Bíblia prometeu, né, para Abraão, que faria dele uma grande nação. Então o povo de Israel era uma grande nação. Então essa grande nação foi dividida entre o povo Judá e o povo de Israel. Por isso que temos, né, essa briga até nos dias de hoje, né, que tem essa briga. E a gente observa que isso não é de hoje. Isso é desde dos tempos bem remotos, quando o próprio Moisés estava tirando, né, o povo de Israel. Ali o povo tudo junto, era só um povo, mas eles já estavam em atrito um com o outro, fazendo divisão. O intuito era fazer uma divisão. Sempre, né, o diabo ele está no meio, né, do povo de Israel, ele sempre está ali no meio, né, porque a própria Bíblia diz, né, que Satanás ele tem inveja do povo de Israel. Então ele quer, quanto mais almas, né, ele quer sugar, ele quer tirar de Deus, ele vai fazer de tudo para tirar essas almas, né, das mãos de Deus. É por essa razão que nós temos, né, que orar muito, né? Nós temos que pedir muito a Deus para que a gente não entre em tentação. Quando você venha a ter um conhecimento do histórico, né,
de por que está acontecendo tudo isso. Igual nós temos lá em Israel hoje essa briga, né, entre Judá e Israel. Então, isso já veio de tempos bem remotos, isso não é de hoje. E o próprio Deus falou, né, para Davi que a espada sempre estaria ali no meio deles, em todas as gerações. Isso foi profético, né, por Deus, porque Davi, ele foi um homem, não foi um homem assim tão justo, né, tão temente a Deus, né, e Deus, ele não gostou de muitos atos que Davi fez, que quem está acompanhando, como sempre falo, quem está acompanhando esse canal, essa leitura, está sabendo do que, né, Davi fez. Então eu convido você, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve no canal e acompanhe essa leitura, que é uma leitura muito, 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 muito boa. Te faz, sabe, você alerta muito o ser humano para todas as coisas que estamos vivendo hoje nos dias atuais. E isso traz uma reflexão, por causa, talvez você fala, mas por que tem isso? Por que existem os homens maus? Por que Deus não destrói os homens maus, né? Tudo isso tem uma explicação bíblica, tá? Talvez você fale assim, nossa, tanta gente boa morre, mas gente ruim não morre. Mas isso também tem uma explicação bíblica. Tudo Deus deixou escrito. Basta você procurar o sentido das coisas na Bíblia. Não é em livros. Eu nunca, jamais você vai ouvir da minha voz recomendando para você um livro que não seja a Bíblia. O único livro que você deve ler é a Bíblia. Para mim, a Bíblia ela é um livro assim completo. Ela tem todas as instruções legais para você ter uma vida tranquila, uma vida harmônica, uma vida sem depressão, sem ansiedade, uma vida tranquila mesmo, alegre. Tem tudo aqui na Bíblia. É só você seguir, ouvir a voz de Deus, o que Deus está passando. Para você ver. Para tudo, né? Para tudo tem um sentido. Talvez você vê uma pessoa ruim matando o outro, aquela pessoa é ruim, só mata, mas tem um sentido por que aquela pessoa faz isso e por que, né, que aquela pessoa foi ruim. Aquela pessoa foi ruim, talvez ela foi criada num lar todo desestruturado, aquela pessoa está precisando de quê? De amparo. É a mesma coisa, você pega uma roupa, se a roupa for lavada numa água suja, a roupa vai continuar sendo o quê? Suja. Jamais uma roupa limpa, uma roupa que você lavar numa água suja, ela vai ficar limpa. Então, se uma pessoa mora num ambiente, né, muito trevoso, muito demônios, né, onde tem muito demônios, aquela pessoa, ela tem todo o direcionamento de ser uma pessoa ruim, porque ela viveu num ambiente ruim. Às vezes ela não sabe nem o que é, né, ser bom para uma pessoa, porque ela viveu naquele ambiente. Então nós temos que analisar tudo isso, porque todo mundo, todo ser humano, você vê aqui esse povo de Israel, todos eles vieram da onde? Todos eles vieram do Egito. Todo Israel veio do Egito, da escravidão. E ali na escravidão, a gente observa que eles foram muito maltratados. Todo Israel em si, ele veio da escravidão. Então já tem um gene, né, de tristeza, de peso, né, que eles foram maltratados. Aí então tem aqueles, né, que conseguiram se libertar daquela doença, né, digamos assim, daquele ambiente. Eles seguiram, né, a voz de Deus. Mas tem outros que não tiveram essa capacidade de ouvir a voz de Deus, porque o diabo já estava trabalhando muito na mente. Então nós temos que, por isso que a Bíblia, quando
Você observa, Deus diz assim que nós devemos adorá-lo de corpo, alma e espírito. Não adianta você adorar a Deus só de corpo. O que é adorar a Deus de corpo? Adorar a Deus de corpo é o que muitos cristãos estão fazendo hoje em dia. Eles se vestem de uma forma, de uma forma séria, né? Com roupa séria, com roupas honestas. Eles vão na igreja todos os dias ou todo domingo. Aparentemente, para as outras pessoas, você olha para um cristão, você vê, né, que ele é cristão, porque ele está se vestindo de uma forma. Então, ele está vivendo o quê? De corpo. Ele está adorando a Deus de corpo. Ele não tem tatuagem, ele se veste bem, de uma forma bem comportada. Então, ele está adorando a Deus de corpo. Ele vai na igreja, né? Ele está adorando a Deus de corpo, mas ele não adora a Deus de alma. O que é adorar de alma? Adorar de alma é você fazer a vontade de Deus. Adorar de espírito é você obedecer às ordens do Espírito Santo. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Não é só de corpo. E não é só de alma. E não é só de espírito. Temos que estar com os três alinhados. Corpo, alma e espírito. Para que você possa receber de Deus as bênçãos de Deus. Porque se você adora a Deus de corpo, a sua alma vai ficar uma alma atribulada. O seu espírito vai fugir, não vai te dar bons conselhos, né? O seu espírito não vai te dar bons conselhos, porque vai entrar um espírito maligno para te atormentar. É assim que funciona. Nós vivemos num mundo espiritual. Esse mundo que nós vivemos, a Terra, ela é espiritual. Tem espíritos trabalhando em todo o tempo, porque nós não enxergamos, porque Deus não permite que nós enxergamos, para que nós não venhamos, né, ser mais confundidos, porque a gente já não enxerga. Você não enxerga os espíritos e você é muito confundido. Os espíritos falam com você e você segue os espíritos. Às vezes você segue o espírito de luz, outras vezes você segue o espírito das trevas. É como Paulo falou: o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Então é nesse sentido. Às vezes você não quer fazer algo, mas você faz aquilo, porque tem um espírito trevoso te dizendo para você fazer. Porque o espírito de luz não está deixando você fazer o mal. Mas aí vem o espírito trevoso e faz você fazer o mal. E você dá ouvido a mais aquela vontade de quê? Do corpo, da alma e do espírito trevoso que está atrás de você fazendo. Nós não vemos, mas nós sentimos eles. Porque quando você fica em dúvida de algo, é dois espíritos trabalhando na sua mente. Um dizendo uma coisa, o outro dizendo isso. Isso é a dúvida, tá? Isso é dúvida. Que um espírito, por quê? Porque se você tem dúvida de algo, é porque você não está alinhado com Deus. É forte, né? Porque a gente às vezes fica com muita dúvida. Se eu faço isso, eu faço aquilo. Se você for ver para o lado psíquico, né, terapêutico, eles vão te dizer outra coisa, porque é assim, medicinal, né? Mas para o lado espiritual, quando você fica em dúvida de algo, espíritos que estão trabalhando na sua mente, te falando. Um fala, faz isso, outro fala naquilo, aquilo, aí você fica em dúvida qual que você obedece. E quando você fica nessa dúvida, é porque você está o quê? Deus não está amparando totalmente, você não está de corpo, alma e espírito na presença de Deus.
Então, é nesse momento que você vai descobrir que você está ou não na presença de Deus, tá bom? Vamos ler o capítulo 20 também, que ele é pequeno, dá pra gente aprender mais um pouquinho. Achava-se ali um homem maligno, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, que tocou a buzina e disse: Nós não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó filhos de Israel. E todos os homens de Israel se afastaram de Davi, seguindo Sebá, filho de Becri. Mas os homens de Judá permaneceram fiéis a seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Tá vendo? Houve rupturas entre Israel e Judá. Porque houve rupturas das 12 tribos de Judá, de Israel, das 12 tribos de Israel. Ali já houve, né? E essa daqui é da tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim, ela já não estava, né, mais obedecendo as leis de Israel, as leis de Deus. Quando Davi chegou à sua casa em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que ele deixara para guardarem a casa e as colocou sobre guarda e as sustentava, mas não teve relações com ela. E elas ficaram encerradas até o dia de sua morte, vivendo como viúvas. Olha só, 10 mulheres. Davi pega e usa elas como guarda. Isso eram as concubinas. Por isso que eu falo, Davi não foi um homem, né, tão justo. Por que ele não pegou homens, né? Ele pegava as mulheres também para servirem de guardas. Elas eram guardas. E ele não teve relações com essas mulheres. E o rei disse a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu também vem aqui. Amasa foi para convocar os homens de Judá, mas ele se demorou muito além do tempo que o rei lhe destinara. Então Davi disse a Abisai: Agora Sebá, filho de Bicri, nos fará mais mal do que Abisalão. Toma tu, pois, os servos de teu senhor e persegue-o, para que ele não encontre para si cidades fortificadas e ele escapa de nossos olhos. E os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os fortes saíram atrás dele. Saíram de Jerusalém para perseguir a Sebá, filho de Bicri. Quando chegaram a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Joabe estava vestido do seu traje de guerra, e sobre ele um cinto com a espada que pendia na bainha dos seus lombos. E adiantando-se ele, a espada caiu. E Joabe disse a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não observou a espada que estava na mão de Joabe, e este o feriu com ela no ventre, de tal maneira que as entranhas se derramaram por terra. Sem repetir o golpe, ele morreu. Depois Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Sebá, o filho de Bicri. Um homem dentre os servos de Joabe ficou junto ao morto e disse: Quem favorece a Joabe e quem é por Davi, siga a Joabe. Amasa jazia no seu sangue no meio do caminho. Quando este homem viu que todos paravam, removeu a massa do caminho para o campo e lançou o seu manto sobre ele, porque viu que parava todo o que chegava a ele. Quando ele fora removido do caminho, todos seguiram a Joabe para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Este passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Maca, e todos os beritas se ajuntaram e o seguiram. Eles vieram e cercaram a Sebá em Abel e Bet-Maca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e que elevou em frente do muro. Todo o povo que estava com Joabe destruía o muro para fazê-lo cair. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade:
escutai, escutai, peço, dizei a Joabe que se aproxime daqui para que eu lhe fale. Quando ele se aproximou dela, a mulher disse, tu és Joabe? Ele respondeu, sou. E ela lhe disse, escuta as palavras de tua serva. E ele respondeu, estou escutando. Então ela disse, no passado se dizia, pedi conselho em Abel e assim tomai decisão. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu queres destruir uma cidade e uma mãe em Israel, por que destruiria a herança do Senhor? Então Joabe respondeu e lhe disse, de maneira alguma eu tenho intenção de exterminar e arruinar. A coisa não é bem assim, mas um único homem no monte de Efraim, Sebá, este é o seu nome, filho de Bicri, levantou sua mão contra o rei Davi. Entregai-me só este, e sairei da cidade. E a mulher disse a Moabe, eis que sua cabeça será lançada pelo muro. E a mulher foi a todo o povo com sua palavra sábia, e eles cortaram a cabeça de Sebá, o filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então ele tocou a buzina, e eles saíram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército em Israel, e Benaias, filhos de Joaquim, estava sobre os quereteus e os peleteus, e adoraram sobre a gente de trabalhos forçados, Josafá, filho de Ailude, que era o cronista, e Seva era escrivão, Zadok, Abiatar eram sacerdotes. Também Ira, o jairita, era o oficial de Davi. Aqui a gente observa que, aqui, irmãos, a gente observa essa história, como eu sempre falo para vocês, quando você lê a Bíblia ela te instrui muito na nossa vivência, né? O que a gente aprende nessa história aqui? O que você aprendeu nessa história? Talvez você fale, eu não entendi. Olha, irmãos, aqui Deus está mostrando que não deve confiar no homem. Davi, ele dá um recado para a massa, né? Para a massa ir ao encontro de Sebá para matar, porque Sebá era um homem maligno que queria, né, destruir, né, toda a linhagem de Israel. Ele estava querendo, ele seguia Absalão. Então ele tinha aquele ódio que ele tinha, que Absalão tinha por Davi, Sabá também tinha. Então, Sebá, né, que é o nome dele, ele também tinha. Aí o rei pega e envia a massa, né, para destruir a Sebá. Aí o que acontece? Sebá foge do caminho, né? Ele vai para um outro lugar. Ele fala, eu não vou matar, né? Que ele era também, no fundo, ele também não gostava do rei. A gente observa que ele estava ali no meio do rei, mas ele era um traidor. Tanto que depois Joabe encontra ele, né? E percebe isso, né? E mata ele, mata a massa. A massa foi o homem com quem Davi deu, né, as instruções para ele matar o Sebá. Só que ele foge do caminho, ele não vai, né, fazer o serviço do rei que o rei pediu. Então Joabe encontra ele no caminho, porque eles estavam todos na mesma linhagem. Sebá, quando encontrou Sebá, não, a massa, quando encontrou Joabe, ele achou que Joabe, né, iria tratar ele bem, mas Joabe viu que ele era um inimigo do rei, matou ele ali, não teve nem, né, tempo para ele falar nada. Aí Joabe vai fazer o papel de Amassa, que era para Amassa ter feito, a Amassa não fez. Então Joabe vai fazer o papel, cumprir o papel que a Amassa não fez. Ele se persegue, vai procurar o Sebá. Aí ele encontra, né? A cidade era toda murada e tem uma mulher do outro lado que vem a ter conhecimento sobre que Joabe está atrás, vai destruir, né, toda a cidade. Então, para que a cidade toda não fosse destruída,
a mulher inteligente, ela fica sabendo de toda a história, vai ao encontro de Joabe e pergunta para Joabe: quem és tu? O que você veio fazer? Aí ele falou: eu vim atrás de Sebá. Eu quero a cabeça de Sebá. Eu só quero Sebá. Me dá Sebá nas minhas mãos. O resto eu vou deixar vocês em paz. O que aconteceu? Aí a mulher falou para os anciões da cidade que Joabe estava querendo a cabeça de Sebá. E eles cortaram a cabeça de Sebá e ela jogou do outro lado. Aí acabou com aquela guerra, né? Porque era para ser destruída toda uma cidade. E essa mulher, ela conseguiu, né, dar essa vitória, né, para esse povo. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que a gente não deve confiar. Os nossos inimigos estão no nosso meio. Está na nossa família. É o que a Bíblia fala, que o próprio Jesus, né, ele nos aconselha: se você não largar pai, mãe, irmão, por amor a Deus, você não é digno dele. Aqui, Davi, ele estava, né, ele tinha aquele amor por Absalão. Muitas das vezes ele deixou, né, Absalão, não matou Absalão, mas por causa desse amor que Davi teve por Absalão, quantas pessoas, quantas famílias não foram destruídas. Aí a gente vai ver mais na frente, isso não era da vontade de Deus, ter esse amor, né, tanto como Davi tinha. Aí a gente observa que nós vivemos nessa terra. Essa terra nós temos que viver ela individualista no sentido espiritual. Nós não devemos colocar outras coisas adiante da vontade de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E a Bíblia sempre está nos orientando a colocar Deus em primeiro lugar. Porque tantos sangues não foram derramados, né, por falta de uma obediência de Davi. Né? Davi deveria amar mais a Deus. Porque quanto sangue não for derramado por causa dessa desobediência, desse amor que Davi tinha mais amor ao seu próximo do que a Deus. E nisso Deus nos chama a atenção nesse sentido. Por isso que eu falo para vocês, a Bíblia é recheada de conselhos. E que Deus nos abençoe. Muito bom esses capítulos, o 19 e o 20, segundo Samuel. Nós aprendemos muito com isso. Não devemos, né, sempre confiar nas pessoas. Muitas das vezes as pessoas, quando está dando um beijo na sua testa, que está chamando você de linda, de maravilhosa, te dá muita coisa. Você não vê aquela mulher aqui mesmo no nosso país, no Natal, né, não matou quase a família inteira, né, por ter levado um bolo contaminado para uma festa. As coisas, isso é bíblico, não confia. Deus sempre está, né, renovando esses conselhos para nós. Sempre está aparecendo algo, igual está aparecendo agora, tantas guerras que está acontecendo no mundo, né? Deus está sempre renovando e nos lembrando, né, do que Ele já falou, para que nós nunca venhamos esquecer disso. É tudo falta de conhecimento bíblico. Está aí na nossa frente, né? Acontece todos os dias. E às vezes nós erramos, nós confiamos nas pessoas. Se uma pessoa vem se você acha que todo mundo tem boas intenções, agora você observa como que os anjos trabalham a nosso favor. Porque nós somos falhos. Nós somos muito simples nesse sentido. A Bíblia fala que nós temos que ser simples como as pombas, mas nós temos que ser ágil como as serpentes. Sempre estar com uma antena ligada. Então é isso, irmãos. Isso é um bom conselho que Deus passou para nós através dessas leituras, desses capítulos. Um forte abraço. Eu convido você para se inscrever no canal, para você compartilhar, para você dar like. Se você quiser fazer perguntas para mim, alguma pergunta que você tem dúvida em relação à Bíblia, pode fazer, que eu vou deixar meu telefone abaixo e você pode me perguntar pelo WhatsApp que eu respondo. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.